Fernando Holliday, aqui no estúdio da Rádio ABC. Fala, Fernando, bom dia. Bom dia, Rony, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio ABC. Prazer conhecer o meu vereador, porque se você recebeu 48 mil votos, e foi isso que você recebeu, 48.055 votos. Então um desses aí é meu, e o apoio da minha família também. Maravilha. Porque chega de votar nesses que estão aí fazendo da política carreira de emprego. Eu acho certo. que tem que ser vocação, tem que ser dedicação, tem que ser devoção. Acredito até mais, Fernando Holliday, talvez você brigue comigo, que vereador não deveria receber salário, como era antigamente. Como antigamente o vereador não recebia salário. Sim, Ele trabalhava para a cidade, ele trabalhava para a comunidade, cada um dos vereadores tinha a sua função, tinha o seu trabalho, o seu sustento, se reuniam toda segunda-feira para fazer a pauta da semana. E aí cada um cuidava do seu quadrado. Mas aí as coisas mudaram. Hoje os vereadores, como deputados, enfim, têm os seus salários. É uma outra questão. Agora tem que fazer bom uso desse dinheiro, né, Fernando? Com certeza. Não é o mínimo que se espera, É o né? mínimo que se espera. Ainda mais nessa crise que a gente está vivendo. E foi por isso, por causa das suas ideias, das suas colocações, quando em campanha, eu falei, eu vou apostar nesse menino. Você tem quantos anos, Fernando? Eu tenho agora 21 anos, né? Mas quando fui eleito, estava com 20 anos. O mais jovem, né? O mais jovem da história de São Paulo. Agora, como é que é Fernando Holliday, do Movimento Brasil Livre, que estava lá nas ruas pelo impeachment, do lado do povo, chegar a vereador de São Paulo ao lado dos tubarões? Eu diria que o começo na Câmara Municipal foi um pouco turbulento até, né? A minha chegada, digamos, não foi Balançou. Pacífica, né? E eu percebi que também muitos vereadores estavam um pouco assustados, né? Afinal de contas, quem é esse menino? Como é que ele conseguiu tantos votos? O que ele vai fazer aqui? Será que ele está realmente preparado? Então eu vi todo um receio, né, de outros colegas que às vezes me olhavam, né, meio de lado, assim, etc. Mas conforme o tempo foi passando ao longo desse ano, acho que eu também fui amadurecendo, lógico, né? Fui entendendo como as coisas funcionavam ali dentro. Fui dialogando com os outros vereadores e fui demonstrando que, apesar da idade, eu tinha, assim, a maturidade, estava preparado para viver dentro de uma casa legislativa. Então acho que esse primeiro ano foi um ano de vencer muitos desafios, de quebrar muitas barreiras, e acho que cada vez mais eu estou melhorando meu relacionamento ali dentro, o que ajuda, claro, a andar com as propostas e os debates, etc. Sem dúvida. Agora, um ano se passou. Valeu a pena, Fernando? Olha, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena principalmente quando eu percebo que, se não fosse pela minha atuação, certas coisas ali jamais seriam debatidas, determinadas propostas jamais seriam colocadas em pauta, algumas ações também não seriam feitas. Por exemplo, eu fui um dos poucos vereadores que acabou abrindo mão de carro ali na Câmara Municipal, e outros vereadores também acabaram seguindo esse exemplo. Eu fui um único vereador que doa parte do salário, mesmo antes de receber o aumento, e agora, com o aumento, vários outros vereadores também acabaram abrindo mão desse aumento. Então, existem algumas coisas que acabam incentivando e influenciando o ambiente como um todo. Começa 2018 com gás total. Com certeza. Legal. Bom, a gente começou a conversar aqui, eu peço perdão que faltou uma educação da minha parte, de não ter dado bom dia para Andresa Blagites, que está aqui do meu lado, e vocês que estão vendo pelo Face e pelo YouTube, está vendo a presença dela aqui. A Andressa, quando vem gente importante, como é o nosso entrevistado de hoje, ela vem e ela fica antenada nas redes sociais. Andressa. Bom dia, Ficou Rony. vermelhinha de vergonha. Tudo Bom dia, bem? Fernando. Bom É um dia, prazer Andressa. estar aqui novamente. Seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bom, Vamos lá. lá. O pessoal já está mandando pergunta aí? Já tá Então, mandando manda aqui. ver. Tem muita gente dando parabéns para ele. Legal. Vamos Obrigado. lá. Vamos ler as perguntas dos ouvintes. Gente, só um minutinho, que é muita pergunta. Opinião sobre a reforma da Previdência. Os sindicatos ameaçam parar o Brasil, se você apoia a retirada de direitos. Bom, eu acho que a reforma na Previdência do nosso país ela é extremamente necessária, e uma coisa precisa ser dita que não é lembrada.
A reforma da Previdência que o Brasil precisa vai atingir, na verdade, somente uma pequena parcela da população. 75% dos brasileiros não serão atingidos pela reforma da Previdência. E essa parcela a ser atingida, ela está onde? Essa parcela a ser atingida está nos serviços públicos, isso é, são servidores públicos, e a maior parte desses servidores que tem privilégios que aqueles que trabalham na iniciativa privada, isso é, a grande maioria dos brasileiros, não tem. O Jornal Nacional recentemente fez uma matéria, inclusive, mostrando essa grande diferença salarial e de benefícios concedidos a servidores públicos que trabalham no Poder Judiciário, Executivo ou Legislativo, que a grande maioria da população sequer vê. E mesmo os servidores públicos que estão ali na base, né, recebendo o básico, também acabam não tendo. Então a reforma da Previdência hoje no Brasil é necessária para acabar com privilégios, não para acabar com direitos. Então sou sim a favor. Perfeito. Mais perguntinha, Andressa? Escola sem partido. Tema polêmico, o pessoal aqui tá muitas perguntas sobre isso. Escola sem partido, como tá a situação? O que pretende para 2018? Vocês vão continuar firme nessa campanha, nessa batalha sobre isso? Sim, o projeto Escola Sem Partido tem gerado muita polêmica aí por todo o país, né? E acho que até sem grande necessidade, porque o projeto é muito simples, é um cartaz colocando os direitos dos alunos. Mas tem gerado uma certa polêmica. Em São Paulo, o projeto já tinha sido apresentado em 2014 pelo vereador Eduardo Tuma, passou por algumas comissões na Câmara, mas ao longo dos últimos 3 anos ficou praticamente parado. E desde que eu entrei na Câmara, tenho conversado com alguns vereadores, até mesmo para conseguir um maior apoio para que ele fosse colocado em pauta. E agora, no final desse ano, surgiu a possibilidade. Mas, infelizmente, a oposição não quer votar, está com medo de acabar perdendo os votos. Mas eu espero que já no início do ano que vem, no máximo, a gente vote, pelo menos em primeira votação lá em São Paulo. É um debate polêmico, mas é um debate necessário, porque outras câmaras municipais estão fazendo, não faria o menor sentido São Paulo não fazer esse debate. Perfeito. Olha, o pessoal que está vendo a gente pelo Face, pelo YouTube da Rádio ABC, pode continuar mandando nos comentários as perguntas que a Andressa está fazendo. Não é análise, nem crivo. Ela está pegando aqui, tem várias, ela pega e vai repassando. Quem quiser usar o WhatsApp, à vontade, é o 95-300-8475. São Paulo para quem está fora, já que o Brasil inteiro está ouvindo a gente. 95-300-8475. Pode fazer a pergunta por escrito, eu leio, ou manda com a sua voz, com seu áudio, que a gente vai ouvir aqui. Beleza? Fernando Holliday, o MBL estava forte ali naquela época do impeachment, não é? Inclusive você coordenou o MBL nessa fase aí do impeachment. Sim. Do impeachment para cá, a sua análise, o Brasil melhorou, evoluiu ou não? Olha, eu acho que o Brasil evoluiu bastante, principalmente no que concerne ao debate político. O impeachment fez com que as pessoas debatessem política no seu dia a dia muito mais do que antes, isso ficou inegável, e isso acaba, claro, gerando um amadurecimento do debate entre a população como um todo. Do ponto de vista político, acho que também nós evoluímos, que as pessoas passaram a prestar mais atenção no que os políticos fazem. O Congresso Nacional, especialmente, acho que essa eleição em 2018 vai demonstrar isso. Claro, a gente não vai mudar tudo, não vai começar do zero, mas acho que já vai haver mudanças significativas por conta disso, por conta dessa maior participação. E também conseguimos evoluir do ponto de vista econômico. Acho que a saída da presidente Dilma Rousseff também fez com que nós conseguíssemos avançar pelo menos um pouquinho nesse sentido, mas no que tange a corrupção parece que infelizmente a gente ainda tem muito que avançar. Ainda tem bastante. Na convenção do PSDB de sábado agora, o FHC disse lá que o povo tem nojo dos políticos. Hoje você é um político. Pois é. E aí? É difícil, hein? Você acha que o povo tem nojo do político ou tem nojo de certos políticos? Eu acho que, infelizmente, e por ser político eu percebo isso, a população hoje tem nojo do político de uma forma geral. Acho que existem sim os focos ali de políticos que tentam fazer a coisa diferente, que de fato dão exemplo e que têm admiradores, mas de uma forma geral, a impressão geral da população não é essa de, com exceção de fulano e de ciclano, todos os políticos são ruins. Não, a impressão é de que todos aqueles que estão na política são ruins porque os resultados trazidos não são
os agradáveis. Então, acho que, nesse sentido, raramente a FHC consegue ter razão em alguma análise. Mas nessa em especial, acho que ele acabou tendo veia, né? razão. Acho que isso talvez comece a mudar a partir de 2019. Tomara. Andressa? O Anderson Sordi está perguntando aqui, qual o poder que está dando o pior exemplo? Legislativo, executivo ou judiciário, na sua opinião? Olha, uma concorrência boa essa daí. Eu acho que a impressão geral é que o legislativo tem dado os piores exemplos por conta dos escândalos de corrupção. Mas não acho que isso necessariamente seja verdade. Acho que existe muita podridão, principalmente dentro do Poder Judiciário, que é, dentre os 3 poderes, o menos visado até aqui. Juízes ganhando aposentadorias quase que milionárias, com benefícios completamente absurdos, dentro do próprio Ministério Público também, muitos promotores, procuradores, com uma série de benefícios que sabe Deus de onde vem, quase que constrangendo o Legislativo, muitas vezes, a aprovar muitos benefícios e aumentos salariais, etc. E a imprensa e a população, de uma forma geral, não vem percebendo isso, não vem olhando para o Poder Judiciário. O próprio Supremo, por exemplo, há pouquíssimo tempo agora que a gente começou a olhar mais e a cobrar mais do Poder Judiciário. Então, acho que o Poder Legislativo, claro, tem sido mais visado por conta de todos esses escândalos, mas o Poder Judiciário, acho que deve ser o próximo foco da população. Andressa? Ó, tem uma perguntinha aqui do Márcio. Ele está perguntando o seguinte: o MBL, o que você tem a dizer sobre o MBL de 2018, sobre essa trajetória do MBL, e se você vai ser candidato ano que vem? Bom, não serei candidato ano que vem, né? Vou concluir o meu mandato, os 4 anos. E quanto ao movimento, vai seguir a mesma estratégia que veio seguindo até aqui, isso é, conseguirá e continuará apoiando políticos dos mais diversos partidos, isso é, tendo ali um relacionamento suprapartidário. Vamos apoiar candidatos a deputados federais, deputados estaduais, governadores, senadores, e pretendemos até apoiar, se for o caso, um candidato à presidência da República, ou se não, pelo menos dar as nossas sugestões de possíveis nomes, né? Mas o movimento vai estar completamente ativo nessas eleições, influenciando o debate, e claro, o nosso objetivo a longo e médio prazo é construir realmente uma bancada com ideais liberais, que tenham uma coerência, para que a gente possa aí também marcar a nossa posição um pouco mais à direita, né? Uma direita um pouco mais liberal. Gente, estamos aqui com o Fernando Holliday, do MBL, vereador mais jovem de São Paulo, mais de 48 mil votos, primeiro ano dele como vereador, e hoje ele está aqui como convidado da Rádio ABC e do nosso programa, e eu mais uma vez digo, ele foi o meu vereador, o vereador da família Magrini. Todo mundo da família Magrini apoiou o Fernando. Que honra. E a gente vai continuar apoiando não só o Fernando, mas pessoas que venham encontram com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente na pele. Que hoje em dia, meu amigo, não está fácil trabalhar. Né? Quantos desempregados temos aí? E hoje, quem tá trabalhando é que está pagando os impostos, está mantendo isso daqui ainda em atividade. E isso, quando eu falo isso daqui, estou me referindo ao Brasil, que é todo esse... Tem muita gente desempregada, infelizmente tem, mas tem muita gente na ativa e muita gente trabalhando com salário defasado. Que para poder trabalhar, Fernando, antes ganhava 10, agora está se virando com 4. Não sei como, mas é o jogo, é o momento, entendeu? Então não está fácil. Sobre isso eu pergunto. Algumas câmeras aqui do ABC, e aí, inclusive na semana passada a gente falou isso aqui, aprovaram o 13º salário para prefeito e vereadores. Qual a sua opinião, vereador Fernando Holliday, sobre isso? Existe um contexto aí, né, que o Supremo Tribunal Federal entendeu há pouquíssimo tempo que vereadores e membros do Legislativo e do Executivo, de uma forma geral, teriam os mesmos direitos que servidores públicos. Os mesmos servidores que a gente estava falando agora há pouco, que têm os privilégios e que, portanto, perderiam esses privilégios na reforma da Previdência. Então, esse entendimento jurídico permite agora com que as câmaras aprovem os 13º dos vereadores, dos prefeitos, etc. São Paulo, acho que tinha essa legislação já, foi considerado inconstitucional, então talvez agora não aprovem, né, mas voltem a receber. Eu acho que é preciso haver uma sensibilidade. Do ponto de vista político, do ponto de vista
jurídico, não há nada de errado. A lei permite, o Supremo também considerou que é legal, então nesse sentido não há. Mas acho que é preciso haver aí uma sensibilidade do ponto de vista social da população, do ponto de vista econômico também. Nós temos hoje, acho que quase batendo os 15 milhões de desempregados. Apesar da inflação ter reduzido, isso ainda não chegou no bolso da população. Definitivamente não estão sentindo isso, vai demorar. O desemprego também, dá para se falar em redução, mas também nada significativo do ponto de vista da realidade da população. Então, acho que nesse sentido é muito ruim, eu sou contrário neste momento a ver esse tipo de aprovação, assim como houve a aprovação dos aumentos salariais. Acho que é preciso ter essa sensibilidade. Então, se nós estivéssemos em um momento econômico, um momento social que permitisse isso, acho que até talvez a população nem ligaria tanto. Todo mundo estaria seguindo com a sua vida, etc. Mas definitivamente não é o momento. Muito bom. Quantos assessores você, o vereador em São Paulo, pode ter? Hoje em São Paulo nós podemos ter até 17 assessores com uma verba de R$163 mil para pagar o salário. Então, para que o pessoal de São Paulo que está nos ouvindo e o pessoal do ABC, cada vereador pode empregar 16 pessoas, é isso? Exatamente. E para essas 16 pessoas tem quanto de verba? R$163 mil. Por ano? Por mês. Mensal. Mês, para dividir entre essas 17. É um bom valor, né? Ok, então vamos lá. Então, além dos 16 assessores, com esse valor de mais de 160 mil por mês, tem o salário do vereador. Tem o salário. Tem o salário do vereador que chega, você pode falar? Pode, né? Líquidos hoje são cerca de R$14 mil. Aí tem carro, motorista. E aí tem um carro com direito ao motorista e também tem uma verba de R$22 mil, também por mês acumulativa ao longo do ano, para gastos com material de campanha, sites, aluguel de computadores, impressoras, etc. Olha aqui no meu olho. E gasolina. Olha aqui no meu olho, Fernando. Gasta tudo isso? Olha, eu não consegui gastar sequer 1/3 de tudo isso. Tá, e aí esse dinheiro faz o que com ele? Aí você tem que perguntar para quem gasta tudo, porque eu realmente eu uso menos da metade de tudo isso, e dessa verba de gasolina, material de escritório, etc., eu não utilizo 95%. E quantos que você colocou lá para te ajudar, para te assessorar? Apenas 7. Dos 16 que você tem 16, direito, você empregou 7. Tem 7 pessoas lá ajudando você no seu dia a dia na vereança de São Paulo. Exatamente. Tá. E isso daí, e esse valor que você não usa, desse dinheiro que você tem direito, você faz o que com ele? Eu não posso utilizar. Volta para a Câmara Municipal. Entendi. Fica lá. Fica no buraco negro públicos. lá, Exatamente. enfim. Esse ano a Câmara vai economizar cerca de R$60 milhões. E obviamente, o dinheiro que eu economizei está ali dentro desses 60 milhões. Perfeito. Agora, claro, só um detalhe. Pois não. O dinheiro que se refere ao meu salário, eu posso utilizar de outras formas. Então, até novembro deste ano, eu vinha doando parte do meu salário sem ter o aumento. Que inclusive é uma coisa que você já falava na campanha, já não é fazia isso? parte do meu comprometimento de campanha, então eu vinha doando este valor para entidades de caridade, da sociedade civil, as mais diferentes entidades, e divulgando todo mês para a população também poder acompanhar e ver para onde eu estava doando. E agora também vem o aumento dos vereadores, que eu passo a doar também. Sobre isso que eu ia falar, mas deixa a Andressa dar uma atenção pro pessoal do Face e do YouTube aí. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que tá dizendo o seguinte, muita gente tá me perguntando aqui se você ainda se mantém contra as cotas e Bolsonaro ou Lula 2018? Bom, quanto às cotas raciais, eu me mantenho contra. É sempre bom lembrar que eu sou a favor das cotas sociais. Eu acredito que com as políticas públicas voltadas aos mais pobres, aqueles que dependem da escola pública, nós vamos conseguir beneficiar negros, brancos e pardos da mesma forma. Eu acho que a Câmara Municipal deverá fazer esse debate, porque nos concursos públicos municipais existem as cotas raciais. Pretendo fazer aí ao longo dos próximos 4 anos, esperar o melhor momento para fazer esse debate. Quanto a Lula ou Bolsonaro, acho que a gente ainda não chegou no momento de fazer a escolha entre esses dois. Acho que muitas outras opções ainda vão chegar, mas se em algum momento, segundo turno, a gente tiver que escolher um ou outro, aí vem Bolsonaro. Isso aí. Boa resposta, né?
Vamos lá. Não me olha não, vamos trabalhar. Vamos lá. Sobre a censura da arte também tem uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando o que você tem contra os artistas, se você acha que está certo censurar, sobre aquelas polêmicas que deu com aquelas exposições. Qual que é a sua opinião? Eu acho que não houve nenhuma tentativa de censura, né? Pelo menos não de parte do MBL. O que houve foi um questionamento sobre qual público poderia ou não frequentar aquelas exposições. No caso do Queer Museu de Porto Alegre e na exposição com o Homem Nu. Eu acho que a ida de crianças a essas exposições realmente não é bem-vinda. Acho que o investimento de dinheiro público em exposições que tem algumas exposições que podem ser ofensivas à religiosidade de muitos brasileiros, também não deve ser financiada com dinheiro público. Agora, acho que se tudo aquilo fosse financiado com dinheiro privado, seguindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é, ali permitindo a entrada somente de maiores de 18 anos de idade, não teria gerado nenhuma polêmica. Claro, teria uma discussão sobre gosto, né? Isso, mas aí é outra coisa. Mas aí é uma outra história. Acho que ninguém deve ser impedido de ir a essas exposições, os artistas não devem ser impedidos de fazer as suas exposições, seja lá como for, mas façam com o seu dinheiro o tom e errado façam foi de aquela acordo com a criança lei. lá, né? Eu acho que a tom errado presença foi da ali. criança realmente foi indevida. Tá, você está falando de arte e tal, de investimento, Lei Rouanet. A gente sabe que existe brechas nessa Lei Rouanet. Você concorda com isso? Nosso dinheiro sendo usado por um artista que vai produzir um show e vai ganhar dinheiro com esse show? E depois ele não paga o dinheiro de volta que ele pegou lá na bendita Lei Rouanet? Eu quero a tua opinião a respeito disso, porque eu tenho a minha opinião formada. Eu só vou depois, a gente pode até conversar aqui sobre isso no microfone, mas eu queria te ouvir. Porque o artista famoso vai lá, leva a papelada, pega lá seus milhões para a produção de um show. Aí ele corre o Brasil inteiro com esse bendito show, ganhando dinheiro. Em cima do nosso dinheiro, que poderia estar indo para a educação, para a saúde, para a segurança. E tá indo pro artista ficar mais rico. Exatamente. Qual a tua opinião? Eu acho que, assim, na minha opinião, a Lei Rouanet ela não deveria nem existir. Mas partindo do pressuposto que ela existe, é uma realidade, deveria se focar naqueles artistas que estão iniciando. Isso é, aqueles artistas que estão trazendo cultura de fato popular e precisam de algum incentivo. Então que se utilize para esses artistas, não para artistas consagrados. Caetano Veloso chegou a solicitar já milhões de reais ao Ministério da Cultura, né, autorização para arrecadar milhões de reais para lançar discos, fazer shows, etc. Meu Deus do céu, Caetano Veloso já tem uma carreira mais do que consolidada há décadas, quer dizer, não precisa disso definitivamente. Então, se é para utilizar, que se utilize para artistas que estão começando. Outra coisa que precisa ser desmistificada é que dizem, mas não é o poder público dando dinheiro, é incentivo fiscal. Quer dizer, o poder público está deixando de receber. Até dinheiro público. Lógico. Sim, isso precisa ficar muito claro. E outra coisa, nós entramos numa seara muito perigosa quando nós permitimos instrumentos como a Lei Rouanet, porque você está dizendo que o Estado é quem vai definir o que é cultura, o que não é, o que o público deve consumir ou não deve, porque como é que ele vai fazer essa filtragem, essa peneiragem? Não, você pode receber, você não. Quer dizer, então se um determinado partido está num poder, ele vai beneficiar os artistas mais próximos daquele partido, mas dali em diante, se for um outro governo, vai beneficiar outro grupo de artistas, ou seja, acaba sendo um instrumento de beneficiar aqueles que estão mais próximos, aqueles que apoiam as suas ideias, apoiam o seu partido. E quando você simplesmente libera isso para a iniciativa privada, sem ter esse julgamento do Estado, aí sim você está incentivando de fato a cultura, porque quem vai escolher o que quer assistir é o público. Eu quero pagar por isso, estou indo lá. Não é o Estado com o seu dinheiro de imposto, e dizer, não, você vai assistir isso. Aí realmente não dá. Beleza. O Ivanildo Ferreira mandou uma pergunta aqui no WhatsApp. É ele quem vai falar e nós vamos ouvir agora. Tá liberado aí? Então foi. Bom dia. Rony Magrini, Ivanildo. Pergunta para o seu rapaz, por que só mexe na aposentadoria dos trabalhadores? Por que ele não faz reforma na aposentadoria dos deputados, dos presidentes e dos governadores? É justo? Quer dizer, só o valor dos
trabalhador que tem a aposentadoria tem aumento na conta salarial do Brasil, no que eles falam, que vai aumentar o gasto, a aposentadoria vai aumentar, e o dele quer ser quantos milhões? Por que não vai rever isso, a aposentadoria dos deputados? Coloca para 30 anos, para ver se eles vão querer ser um deputado. Não vão querer. É fácil, né? Assim é fácil ficar 8 anos no poder, já ter uma vida fácil ser aposentado, né? Os coitados trabalhando, se lascando e ganham uma mixaria, não tem a sua aposentadoria digna. Quer mudar a lei, muda para todo mundo. O Brasil devia se revoltar contra isso. Isso aí que os brasileiros têm que sair na rua, é contra isso, né? Não é para tirar deputado, presidente. Tirar presidente é fácil, nós chega lá, só coloca o dedo e tira. Bom, o Ivanildo aí mostrando a sua indignação. Lembrando que o Fernando Holliday, ele é vereador. Ele não é deputado, nem estadual, nem federal ainda. Mas tem muito para crescer ainda nessa vida política, né, Fernando? Exato. Mas responde aí pro Ivanildo, que ele mostrou que ele está indignado. Sim, como sim. Muitos estão, né? Sim. Eu acho que o que o Ivanildo não entendeu, e infelizmente também não é passado para a população da forma ideal, é que é justamente isso que a reforma da Previdência está buscando mudar. Repito, a reforma da Previdência não está vindo para mudar a aposentadoria da grande maioria dos brasileiros, são 75%. Está vindo para mudar a aposentadoria daqueles que têm privilégios, daqueles que ganham aposentadorias milionárias. Juízes hoje que tem aposentadoria mais do que acima do teto. No Rio de Janeiro chegou a ter casos de juízes que, somando benefícios, chegam a receber cerca de R$150 mil. Quer dizer, são estes os culpados pelo rombo da Previdência. São servidores públicos da grande casta que estão recebendo milhões de reais por ano para serem sustentados às nossas custas, às custas de quem está trabalhando lá na base, do pedreiro que trabalha na iniciativa privada, do comerciante que tem que pagar ali com o suor do seu rosto um pequeno funcionário, um atendente do seu pequeno comércio. Então isso não está sendo passado de forma clara e muitas vezes de forma intencional. Tentam desinformar a população ao invés de informar. Reforma da Previdência hoje é para acabar com privilégio, é para acabar com o funcionalismo público que está ganhando rodo e rodo de dinheiro às custas do povo brasileiro. Não é para tirar direito. Quem diz isso está mentindo ou está claramente desinformado. Perfeito. Então é importante essa discussão política, gente. Então, eu já falei aqui neste microfone que é legal a gente tirar sarro quando o time do nosso colega perde, né? O nosso ganha, a gente bate no peito, meu time é o melhor. É gostoso a gente falar daquela menina bonita que passa na rua. Mas é importante a gente associar no nosso diálogo do dia a dia a política. Ler um pouco mais, ouvir um pouco mais rádio, se inteirar um pouco mais da internet, para não ficar servindo de massa de manobra para meia dúzia de espertinhos. Exatamente. Fernando Holliday sabe o que eu estou falando. Ivanildo, um recado aí pro Ivanildo do céu. Quem te falar que reforma da Previdência é para acabar com o dinheiro do trabalho, tá mentindo, Ivanildo. Ivanildo, reforma da Previdência é para acabar com o privilégio de quem tá mamando no seu dinheiro, no dinheiro do seu imposto. Andressa, que está cuidando aqui do Facebook e do YouTube. Tem bastante gente aí? Tem bastante gente participando. E uma pergunta que fizeram aqui bastante é sobre o Tiririca. Ele ameaçou renunciar, mas não renunciar. E logo na sequência saiu um vídeo dele falando que o Lula foi o melhor presidente de 2018. Qual a sua opinião como vereador sobre esse caso do Tiririca? Eu acho que, claro, é um direito dele não querer se eleger mais. O discurso dava a entender que ele estava abrindo mão do mandato naquele instante. Né? Exatamente. Aí depois falou, não é bem assim, mas tudo bem. Mas ele fez um discurso dizendo que o Congresso envergonha, etc. Primeiro que, assim, eu não vejo nenhum tipo de orgulho ao se dizer isso, né? Porque se você quer se eleger, se você quer entrar para dentro das instituições, você tem que entrar querendo fazer a diferença. Portanto, que é uma droga aquilo ali, todo mundo já sabe, quer dizer, isso não é novidade para ninguém. Mas as pessoas elegem os políticos, pelo menos elegem com a intenção de que eles, pelo menos, sejam aquele ponto fora da curva para fazer a diferença. E o Tiririca, ao dizer que não quer fazer essa diferença, ao dizer que quer desistir, embora ele
na verdade, está se acovardando, não deveria haver nenhum tipo de orgulho nisso, né? Então, não entendi aqueles que o elogiaram nesse sentido. O orgulho teria se ele fizesse a crítica e permanecesse lá e dissesse, não, vou fazer de tudo para continuar e mudar. E aí depois ele me faz todas essas críticas e vai dizer que vai votar em 2018 no senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quer dizer... Não dá, né? Você tá dizendo que vai sair do Congresso porque tá cheio de bandido, que tem quadrilha, e vai votar no chefe da quadrilha. Quer dizer, foi uma hipocrisia. E outra, né, Fernando, e ouvintes, né? Ele demorou 7 anos para descobrir isso. Não é? O Tiririca, gente, ele demorou 7 anos para descobrir que ele estava na Cova dos Leões. Desculpa, é santa paciência. Nariz de palhaço, aqui no meu nariz não serve mais, Fernando. Aqui no meu não dá, sabe? Eu não votei no Tiririca. Não o apoiei, porque na minha cabeça, artista é uma coisa. Exatamente. Homem para entrar na política é outro. Exato. O camarada, para entrar na política, o cara tem que ser um cara educado, não na questão de educação, de boa tarde, boa noite, mas educado na escola. O cara tem que falar bem, tem que se expressar bem, tem que entender daquilo que ele está indo fazer. Não é cair lá de paraquedista. Exatamente. E quando eu vi o senhor e levantei a tua ficha para dar o meu voto no senhor, eu levei tudo isso em consideração. Boa. Pô, o cara tem 20 anos, o cara tem idade para ser meu filho, entendeu? Ó o cara aí, ó o cara é negro, ó o cara tá falando, tá botando o dedo no nariz dos tubarões, sem medo, o cara... Lá no interior a gente chama gente assim de saco roxo. Não, né? Sim. Pô, o cara tem fibra. O cara, ele vai fazer diferente. Aí depois veio as pesquisas, comecei a ver, analisar. Eu falei, vou votar nesse aqui? Esse aqui não. Vou votar naquele ali? Pelo amor de Deus. Naquele outro que tá 200 anos lá e só dá nome pra rua e pra praça? Não. Vou votar no Fernando porque o cara tem uma cabeça boa. Ele é novo. Agora o Tiririca, meu amigo. Jamais eu votaria no Tiririca. Uma coisa é ele cantar Florentina. A outra coisa é ele ir lá defender uma lei pro povo. Exatamente. Nesses 7 anos, o que ele fez? Vem falar pra mim, ninguém deixou eu fazer? Bate na mesa, meu! Exatamente. O que você faria, Fernando, se não te deixasse falar lá? O Tiririca, ao longo desses 7 anos, fez 14 projetos de lei. Os 14 projetos de lei foram referentes à vida circense. Nada contra quem trabalha nos circos, mas quem teve mais de 1 milhão de votos, não teve voto somente de quem trabalha no circo. Então, quer dizer, os projetos dele não vieram também para representar quem o elegeu. E nenhum deles sequer começou a tramitar, né? Então, isso é sinal de que nem atrás ele foi. Pois é. E aí vem com esse mimimi aí de não sei o quê. Vai tomar banho na soda, pra não falar outra coisa. Realmente foi bem emocionante. O pessoal realmente acreditou nele. Aí veio o vídeo do Lula, pronto. Pois é, não. Caiu em desgraça. Sabe? Esse, mas nem de síndico no prédio vai conseguir. Bom, enfim, vamos deixar o Tiririca de lá. Vamos continuar com o Fernando Holliday aqui. Isso que é importante. O Gabriel Santos perguntou assim, ó. Se você ficou surpreso do João Dória apoiar o Alckmin para a presidência e como você enxerga se o Dória se aliasse ao Michel Temer no PMDB para sair à presidência? Eu acho que não fiquei surpreso, acho que de uns meses para cá isso já vinha se configurando, né? O Alckmin seria naturalmente o candidato à presidência pelo PSDB, como agora tende a se confirmar. E o Dória veio perdendo força nesse sentido, né? Chegou a configurar entre os possíveis nomes, mas acho que talvez tenha perdido a mão ou tenha perdido o momento ideal para isso, e também deu algumas declarações um pouco confusas do ponto de vista ideológico, então isso acabou fazendo com que ele tivesse poucas chances. Acho que muito provavelmente o PMDB estará com o PSDB nas eleições de 2018, mas eu não sei se necessariamente o presidente Michel Temer vai subir em palanque, até por conta do seu nível de desaprovação, acho que nenhum candidato vai querer isso, mas acho que é importante haver um apoio pelas reformas, pelo menos nisso acho que o PSDB tem acertado, quer dizer, até nisso chegaram a se confundir, né? Não, reforma da Previdência, isso, aquilo, mesmo a reforma da Previdência sendo uma das principais bandeiras do PSDB desde que o partido foi fundado praticamente, mas eu acho que um apoio às reformas é extremamente necessário.
aquele candidato à presidência que estiver comprometido com a responsabilidade fiscal, que estiver comprometido com o futuro econômico do nosso país. Isso não necessariamente precisa significar uma aliança firme com o presidente Michel Temer, mas pelo menos com as reformas, acho que vai ser necessário. Agora, eu ouvi, não sei se eu ouvi certo, se aquele dia eu estava com um pouco de sono quando eu ouvi isso. Eu ouvi que há uma possibilidade do Temer sair candidato ano que vem. Porque ele era vice. Ele era vice da Dilma. Aí assumiu o vice. Sim. Pela lei, ele poderia abrir mão em abril, que é o prazo final, e aí lançaria a sua candidatura. E por ele ser o atual presidente, ele poderia continuar em candidatura e sendo presidente. Sim. E se o Temer resolver bater no martelo e falar, daqui não sai, daqui ninguém me tira? E aí? Olha, eu acho que ele não ganharia, né? Acho que, claro, a população até as eleições acho que vai começar a sentir uma melhora na economia. Mas as acusações de corrupção contra o presidente da República são coisas tão fortes e presentes na gestão que acho que ele teria pouquíssimas chances. Acho que o PMDB como um todo vai acabar forçando o apoio a algum outro candidato, ou um candidato de um outro partido, seja o Geraldo pelo PSDB, ou um candidato próprio, um outsider, talvez, não sei, um Luciano Huck da vida, mas o Huck já falou que tá fora. Né? Você acha que eu levo jeito? De um jeito Você acha que eu levo que jeito? Deixa dúvida. Eu, de repente, me lanço como outsider. Rony Magrini 2018. Já pensou? E você vai ser meu ministro do que você quiser. Pronto. Boa. Pergunta dessa. Fernando, o pessoal você acabou de falar que o pessoal vai sentir uma melhora, né, daqui até as eleições. Você acha que a questão do ABC não ter eleito ninguém do PT já mostra que o pessoal está realmente vendo como tá esses partidos, toda essa corrupção, prestando mais atenção? Qual que é a sua opinião? Eu acho que foi muito significativo aqui no ABC as eleições de 2016 não terem eleito e reeleito, né, prefeitos do PT, vereadores também dos partidos, assim, com uma dificuldade imensa nas eleições. Acho que finalmente o ABC aprendeu a lição, aqui o cinturão vermelho foi completamente destruído, e acho que foi uma sinalização muito clara. O ABC acabou espelhando o Brasil nesse sentido, né, de como a população realmente cansou do PT e começou a enxergar de forma muito clara o que esse partido representa. Mas aqui em São Paulo, isso se refletiu muito bem com o ABC. Mas acho que ainda falta, em grande parte do Brasil, haver essa reflexão. Tanto Concordo com você. Que, infelizmente, o ex-presidente Lula ainda tem cerca de 30% das intenções de voto nas pesquisas. Agora como é que pode ele estar aí na pesquisa? Bom, na pesquisa, até eu posso aparecer lá na pesquisa. A pesquisa é uma coisa. Agora, como é que pode ele bater no peito falando que é um presidenciável se o cara tem processo para responder? Como é que pode, meu amigo? Exato. Como é que pode um camarada com processo nas costas se lança a candidato de novo do Brasil, presidente? Exatamente. Nós estamos aonde? Nós estamos num circo? Pois é. Vou dar um tiro. Até aqui nas eleições presidenciais já era incômodo, né, para um possível candidato a presidente ter uma investigação. Isso. Quer dizer, o cara que tinha uma investigação, ou que mesmo que tivesse sido inocentado em processos anteriores, já causava um constrangimento muito grande. Agora nós estamos falando de um líder nas pesquisas, que não é que está sendo investigado, já foi condenado em primeira instância, vai ser condenado em segunda, e tem várias outras investigações e vários outros processos. Quer dizer, aí já é avacalhação. Pois é. Bom, o Fernando, ele tem um outro compromisso depois aqui saindo da rádio. Eu já quero encaminhar a pergunta final aqui. Fernando, nesse primeiro ano de você lá como vereador e do Dória comandando a cidade de São Paulo, como é que é o relacionamento dele com vocês? É uma coisa bacana? É uma coisa positiva? Boa para a cidade de São Paulo? Essa gestão do Dória, na sua análise, nesse primeiro ano? Eu acho que a gestão conseguiu muitos avanços, né? Definitivamente o prefeito João Dória conseguiu fazer coisas que muitos prefeitos não conseguiram em 4 anos. Por exemplo, nós votamos recentemente a venda do AMB.
o prefeito, o antigo prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, tentou não a privatização, mas a concessão, uma simples concessão do AMB. Durante os 4 anos de governo não conseguiu sequer uma única votação, não conseguiu encerrar o projeto. E o prefeito conseguiu, aí ao longo desse primeiro ano, já fazer isso, além de conceder o AMB, além de fazer um grande pacote de concessões de praças, parques, terminais de ônibus, de bilhetagem, etc. Tudo isso a Câmara conseguiu aprovar nesse primeiro ano. Além de ter feito um excelente trabalho na saúde com o Corujão da Saúde, isso é, várias pessoas sendo atendidas na rede privada de saúde, e o SUS sustentando isso, quer dizer, algo também inovador do ponto de vista da cidade de São Paulo, que não acontecia. Então conseguiu avançar muito e também eu preciso aqui reconhecer, todo mundo critica o Legislativo, eu também criticava muito o Legislativo, mas não dá para dizer que a Câmara Municipal de São Paulo não trabalhou esse ano. Foi votado inúmeros projetos, não somente projetos de vereadores, mas projetos do Executivo, como acho que nunca tinha se votado em alguma outra legislatura da Câmara Municipal. Então houve, digamos ali, um casamento muito bom entre a Câmara e a gestão do prefeito João Dória. Claro, houve muitos equívocos, principalmente no que tange à zeladoria, e acho que isso também é muito responsável pela desaprovação do prefeito, que agora, no final do ano, subiu, foi para 39%, mas ainda assim, 60% considera o seu governo entre ótimo, bom e regular. Mas a desaprovação acho que subiu muito por conta da zeladoria. As pessoas não sentiram esse trabalho, principalmente nas regiões periféricas, e isso vai precisar melhorar muito. Perfeito. Como é que chama a sua mamãe? A minha mãe é a Maria Aparecida. Posso mandar um beijo para ela? Por favor. Maria Aparecida, um beijo para você. Parabéns pelo filho que você criou. Ela te acompanha há muito tempo. Eu sei disso. Por isso que eu deixei esse beijo para o final. Agradecer a audiência que ela me dá, pelo carinho que ela me dá, de eu entrar lá na casa dela, fazer parte todo dia da vida dela através do rádio, e dar parabéns para ela pelo filho que ela tem. E não me arrependo. Agora eu tô olhando no teu olho. Com certeza. Não me arrependo do apoio que eu te dei, no voto de confiança que eu te dei, e continue assim. Volte mais vezes aqui, por favor. Com certeza. O programa vai estar de portas abertas para você, a rádio também, e eu tenho certeza que pessoas como você, jovens como você, com a cabeça como você tem, e pelo que eu já conheci de alguns do MBL, todos estão norteados nessa coisa do olhar para o lado e ver que tem um semelhante precisando. Então vamos fazer alguma coisa para esse semelhante que está precisando se dar bem também. Não é só eu me dar bem. Eu vou ser feliz, vou me dar bem, se quem está do meu lado se der bem também está feliz. Então continuem assim, que vocês vão ter o meu apoio eterno. Fernando Holliday, muito obrigado, um Feliz Natal para você, para sua família. Um 2018 maravilhoso, e que você possa vir aqui para a gente falar de política, para a gente respirar um pouquinho disso e passar para quem está nos ouvindo e vendo um pouquinho daquilo que a gente sabe, nos bastidores da vida, e que de repente eles não sabem. Obrigado, Rony, obrigado, Andressa, obrigado a todos da Rádio ABC. Continue também vigilante, continue cobrando, isso eu peço aí a todos que votaram em mim, e também aos que não votaram, né? Tem muitos que dizem, eu queria ter votado, mas não votei, mas continue cobrando, continue vigilante. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos vocês, espero voltar aqui muito mais vezes.